Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do nono ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre dança moderna. Vamos lembrar, gente, nós já comentamos em outras aulas que a dança é uma linguagem. E como uma linguagem, ela transmite um sentimento, ela tem que se comunicar. E assim como a humanidade evoluiu, a dança também. A dança ela vai surgir desde a pré-história, com o nascimento do homem. Nós já comentamos isso em aulas passadas. Só que o homem vai mudando, as sociedades vão mudando, a política, o pensar, a tecnologia. Então, todas essas coisas ao longo dos tempos vão fazendo com que as manifestações artísticas também mudem. A dança, a música, as artes visuais, o teatro. E a dança, então, ela é uma caracterização do movimento corporal. E quando a gente fala em dança modernas, nós estamos falando da dança que está na virada do século XIX para o século XX. Vamos lembrar que eu tenho alguns padrões de dança clássica que surgiram lá no século XV, século XVI, no período do Renascimento. Esse padrão de dança clássica, ele se perdurou por vários séculos, e esse padrão era o padrão de excelência. Observe comigo aqui nesse slide duas imagens que eu tenho esse padrão da dança clássica. Como é que é essa dança clássica? O movimento, essa expressão do corpo, ela tem que trazer elegância, ela tem que trazer equilíbrio, ela tem que trazer graça, ela tem que ter harmonia. Na dança clássica, gente, as pessoas usam o meio do palco para representar o principal personagem de uma história. É chamada as danças de repertório. Você conta uma história através da dança. E aí eu tenho o Lago dos Cisnes, eu tenho Copélia, Gisele e outros balés super famosos. Só que quando a gente fala de dança moderna, ele já tem um outro entendimento. Ele já não vai mais se prender a contar uma história de fadas, uma história de reis, de rainhas. Ele vai se preocupar com o dia a dia, o que está acontecendo. A virada do século XIX para o século XX trouxe toda uma evolução da tecnologia, de revoluções industriais, né, eletricidade surgindo, carros, aviões, os aparelhos eletrodomésticos. Então, isso tudo trouxe uma evolução e um modo de pensar diferente do ser humano daquela época. E a dança também teve essa evolução e outros padrões. Agora não importa mais eu contar uma história. Agora o que importa é o seu corpo, é o seu movimento, é aquilo que você consegue expressar para as pessoas. Então, na dança moderna, você vai ter movimentos corporais que não precisam mais estar na sapatilha de ponta, não precisa ter uma posição ereta do corpo, não precisa mais ocupar o centro do palco, você pode se movimentar aleatoriamente, você pode se movimentar por todo o palco, você pode ter trabalho de chão, você pode tanto contrair o seu corpo quanto relaxar o seu corpo, você pode ter movimentos de braço e pernas diferentes daquilo que acontecia na dança clássica. Observe comigo nesse próximo slide alguns bailarinos nessa nova postura. Observe que tem bailarinos no chão, fazendo contração de corpo, fazendo extensão de corpo. A coreografia, ela passa a ser mais solta. É claro, gente, que eu tenho um padrão, eu tenho uma escola de dança moderna, eu tenho algumas regras para movimentar, porque, como eu falei para vocês, a dança é uma linguagem, eu tenho que transmitir um sentimento. Então, se eu faço um movimento e não transmite nada a você, não é dança, ela tem que se comunicar. Então, eu tenho que estudar como eu vou movimentar o meu corpo para que eu transmita aquela mensagem. Só que teve um dançarino muito importante que vai formar as bases dessa dança moderna e é chamado Rudolf von Laban. Observe comigo nesse slide, eu quero que você acompanhe para você gravar bem o nome dessa pessoa importantíssima, né, que foi dançarino e escreveu os tratados da dança moderna. E ele lança as bases desse movimento, a essência desse movimento. E ele diz que essas bases são 4. É o espaço,
é o tempo, é o peso e a fluência. Nesses 4 elementos eu tenho objetos de trabalho, que é o meu corpo, o meu espaço, o tempo da música, como eu vou transformar isso. E ele usa um processo que é chamado de figuras geométricas, um cubo, um tetraedro, o octaedro, o icosaedro ou o dodecaedro. Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide as pessoas dentro desse poliedro, né? O poliedro, figuras geométricas no espaço. Então, observe aqui o icosaedro de Laban. Eu tenho a bailarina, né, dentro desse espaço geométrico e ela está se movimentando para cada vértice dessa figura. Ou seja, quais são as possibilidades do meu corpo se mover? Então, se eu tenho possibilidades na diagonal, eu vou mover meu corpo na diagonal. Se eu tenho uma possibilidade na horizontal, eu vou mover. Se é na vertical, eu vou mover. Então, eu tento compreender esse espaço ao redor do meu corpo. E através da minha respiração e do meu corpo, eu posso transmitir esse movimento. Além de Laban, outro nome muito importante foi Martha Graham. Martha Graham trabalhou toda a questão do corpo como relaxamento, né, ou tensão. Então, esses 2 movimentos, dobrar o corpo e esticar o corpo, vai dar sentido à sua dança, à sua interpretação. E nós temos um pequeno vídeo mostrando a técnica de Martha Graham. Observe agora esse vídeo. A técnica de Martha Graham é um estilo de dança moderna com uma pedagogia criada e desenvolvida pela bailarina e coreógrafa Martha Graham. É considerada o pilar da dança moderna americana e é ensinada em escolas e universidades no mundo inteiro. Foi a primeira técnica de dança moderna codificada e influenciou fortemente as técnicas que se sucederam. O trabalho se baseia na oposição entre contração, ou contraction, e expansão, ou release, conceito baseado no ciclo da respiração, que se tornou marca registrada da dança moderna. O outro princípio dominante é a espiral do torso ao redor do eixo da coluna, ou spiral. A técnica de Graham é conhecida por suas qualidades dramáticas e expressivas únicas e por seu inconfundível trabalho de chão. Juntamente com o dualismo da queda e recuperação da técnica de Doris Humphrey, é um dos conceitos mais importantes da dança moderna. Dentro da técnica, uma contração clássica é um movimento originado pelos músculos mais profundos da pelve. Estes músculos, juntamente com os músculos abdominais, levam a coluna a formar um arco côncavo que vai do cóccix até a nuca, com a pelve basculada e os ombros na linha do eixo vertical. A força da contração pode ser usada para manter o corpo no espaço ou alterar sua trajetória. Assim como outros coreógrafos modernos, Graham utilizou o chão para explorar o peso e a gravidade de novas maneiras. Sua técnica usa as contrações e o controle do centro de gravidade do corpo para manipular o tempo e a direção das quedas. A técnica de Graham usa as mãos de maneira distinta. De um modo geral, as mãos devem ser usadas de forma ativa e intencional, e não decorativa. Frequentemente adota uma posição estilizada, ou cup. Tipicamente, os braços se movem em resposta a um impulso das costas ou dos ombros. A técnica de Graham se propõe a tornar os bailarinos expressivos e dramáticos. O seu vocabulário de movimento faz a conexão entre significados físicos e emocionais, como poder, controle e vulnerabilidade. Os movimentos partem do centro do corpo, dando grande amplitude aos movimentos da coluna e complexidade virtuosística ao trabalho de chão. Viram como é que é bem interessante, gente, esse trabalho de Martha Graham? É importantíssimo a questão da transmissão de mensagem através de todos esses movimentos. E outro nome importante que eu quero deixar para vocês também é Mary Wigman.
né? Mary Wigman, ela é uma coreógrafa alemã e ela também é outra figura importante no mundo da dança moderna. E ela trabalha toda essa expressão e ela trabalha a dança também como terapia. Observe aqui nesse slide alguns movimentos de Mary Wigman. Ela trabalha a dança como um resgate de todo o conhecimento do ser humano, como você pode conhecer o seu corpo, as possibilidades do seu corpo, a interpretação do seu corpo. E eu digo uma coisa para vocês, gente, não é só a dança clássica, né, dos balés que precisa de uma postura, precisa de músculos, né, precisa de uma técnica. A dança moderna, mesmo saindo da sapatilha de ponta, ela também precisa, né, de um corpo bem organizado, bem adestrado, bem habilidoso para essa transmissão. E eu quero falar também sobre Maria Duchenes, essa é brasileira, ela trabalha com a dança, ela desenvolve no Brasil o método de Laban, e Maria Duchenes, ela teve um problema muito sério, aos 22 anos ela teve poliomielite, então ela teve dificuldades em andar e foi a dança que refez toda a sua vida. Foi através da dança que ela conseguiu superar os seus limites. Então Maria Duchenes é um nome no Brasil, referência da dança moderna. E ela trabalha a respiração. Dependendo de como você respira, você consegue controlar todo o seu corpo, todo o seu movimento. Então, é outro nome bem importante que eu quero que você grave nesta aula. E eu trago agora nesse último slide, observe aqui comigo, aqueles 4 elementos do movimento de Laban que eu comentei com vocês, que é o peso, o tempo, o espaço e a fluência. O que é o peso? São movimentos, gente, firmes, fortes, com resistência, vigor, né? Ou então leve, suave, delicado. Então eu posso fazer com o meu corpo movimentos que lembram você martelar alguma coisa, ou você está com raiva e dar um soco, ou movimentos delicados, suaves, como fazer um carinho, pentear uns cabelos. Eu tenho um outro movimento que é o tempo. O tempo eu tenho que pode ser rápido, súbito, urgente, instantâneo, lento. Então, de acordo com a música, o meu tempo vai variar e eu tenho que expressar esse tempo através dos meus movimentos. O espaço é como eu vou estar me relacionando ao redor do meu palco. Então, ele vai ser direto, ele vai ser reto, ele vai ser preciso. Como é que eu vou dançar com uma outra pessoa? Ele é flexível, ele é indireto, como eu uso o espaço ao meu redor. E a fluência, que é a união de todas elas. A fluência é como você transmite todos esses elementos dos movimentos para o seu observador. Ele tem que entender cada espaço desse, cada movimento e entender o que você está transmitindo. Vamos agora a algumas atividades? Número 1. A dança moderna tem características e intenções bem distintas da dança clássica. O período do surgimento da dança moderna foi no século XVIII, XIX, XX ou XXI. Quem escreveu a letra C, século XXI, né? Nós comentamos que está justamente nessa virada. 2. A dança moderna vem produzir uma estética de movimentos baseada nas ações cotidianas do homem moderno, podendo ser representadas por um bailarino principal, equilíbrio e simetria, postura ereta, espaço, tempo, peso e fluência. Quem colocou a letra D, espaço, tempo, peso e fluência, né? Acabamos de comentar. E 3. Na dança moderna, os bailarinos dançam descalços, trabalham com contrações, torções, desencaixes, lesões. Seus movimentos são mais livres, embora ainda respeitem uma técnica organizada. Os principais representantes da dança moderna são Laban e Martha Graham, Mikhail Baryshnikov e Ana Botafogo, Joaquim Cortez e Rudolfo Nureyev, Alice Alonso ou Ana Botafogo? Claro que é a letra A, né, gente? Laban e Maria Graham. Essas e outras atividades você pode encontrar ainda no portal Eduque. Fique ligado e não perca a próxima. Obrigado pela atenção e até lá!